Eu já estou aqui com o Dr. Antônio de Deus, um grande médico, bem conceituado, pneumologista e que aceitou nosso convite para hoje alertar sobre os sinais de sintomas da tuberculose. Então você que está assistindo o nosso programa, você pensa, mas é Novembro Azul. A gente fala, traz o urologista, fala sobre o assunto, é um mês que a gente tem que alertar a população. Mas você sabe que tem outras doenças que estão por aí e que você precisa ficar atento. E que o Bom Dia faz questão de tocar nesses assuntos, independentes de data, independente do que seja. Nós precisamos alertar a população. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Estava com muita vontade de lhe trazer para o Bom Dia. Olha, em 2023 foram notificados cerca de 80 mil casos de tuberculose no Brasil. E o nosso médico pneumologista, Antônio de Deus, vai hoje alertar a população sobre a importância do diagnóstico e até mesmo do tratamento, da tuberculose. A gente precisa, doutor, chamar a atenção da população que tem o Novembro Azul, mas tem outras doenças que estão por aí, né, doutor? E aí a gente já começa logo falando o que é a tuberculose. Bom dia a todos, Bom dia. Seus telespectadores. A tuberculose é uma doença de causa bacteriana, é uma bactéria, mas é uma doença transmissível, né, de pessoa a pessoa. E é uma doença que acompanha a humanidade desde os seus primórdios, né? Tem estudos de múmias que manifestavam a tuberculose no sistema ósseo. Então ela é transmitida de pessoa a pessoa. E ainda, esse número que você falou, em torno de 80 mil casos novos por ano. E aqui no nosso meio aqui, cerca de 700 casos no Piauí, casos novos. Né? Então é uma doença cujo tratamento é feito pelo sistema público, medicação excelente, altamente eficaz, os pacientes tratados, e cerca de 90% dos casos eles curam inteiramente. Nossa, doutor. E o remédio é distribuído gratuitamente, não é? Mas os sintomas em relação ao que é que faz pensar em tuberculose? Primeiro, uma tosse prolongada. O que é que nós chamamos de tosse prolongada? Aquela tosse que se estende por mais de 3 semanas, não é? Uma tosse de até 10 dias, 14 dias, geralmente é devido à gripe, a quadros viróticos. Mas passou 3 semanas tossindo, já é um sinal de alerta para se pensar em tuberculose. E tem outros sintomas também que são bem assim, marcantes, que é a febre, é uma febre vespertina, no final da tarde, começo da noite. As pessoas também começam a perder peso, não é? E tem uma característica também de inapetência, sintomas sistêmicos, de indisposição, falta de apetite, sudorese noturna, não é? E é uma doença que não é assim aguda, ela é uma doença insidiosa, que às vezes passa semanas e semanas sem a pessoa tomar conhecimento que esteja com a doença. Agora, doutor, quando o senhor fala dessa tosse, acredito eu que quando a pessoa começa com essa tosse e chegar a 3 semanas, a pessoa tem uma tosse que não para ou é uma tosse, que tipo de tosse é essa? É seca? Como é que ela é? Ela pode ser dos dois modos. É mesmo? Ou tosse seca ou tosse produtiva, que é essa que tem catarro, que tem secreção. Quer dizer, aquele mito de precisar escarrar sangue para pensar em tuberculose é um mito. É um mito? A maioria das vezes não tem escarro de sangue. Tá? Então, quer dizer, por exemplo, eu posso estar com uma tossezinha e essa tosse ela pode estar insistente. É uma tosse que começa e não para ou uma tosse que ela tem momentos que ela dá uma paradinha? Sim, é uma tosse intermitente, que dá uma paradinha, não é? Mas eu reitero de novo a afirmação, que as causas mais comuns, às vezes, mais do que a tuberculose, muito mais. É uma sinusite, não é? Uma gripe, um resfriado. Mas toda tosse com mais de 3 semanas passa a preocupar. Pode abrir e se você tem secreção e tem catarro, aí tem um método de fazer o diagnóstico muito simples, fazer o exame de escarro. Está disponível em toda a rede de UBS de Teresina. É o tipo de exame que automaticamente que faz o diagnóstico. Já identifica. Identifica o doente. Identifica o doente que transmissor, ou seja, aquele que está transmitindo para as pessoas do seu convívio. E aí a gente vai chamar a atenção para que pessoas de faixa etária? É uma pergunta interessante. Geralmente a tuberculose acomete os indivíduos na fase produtiva. Porque é aquela época que você está mais em aglomerações, no trabalho,
em escolas, em presídios. Eu pensava que era pessoas com mais idade. Também. Mas se você for, os indivíduos na fase produtiva é por causa do contágio. Eles estão mais aglomerados, né? Mas é lógico que o indivíduo na velhice, ele volta a ter uma preponderância da doença. Agora, embora ele esteja isolado em casa. Sim. Quando o senhor fala que nessa parte de em contato com mais pessoas, hoje nós temos algumas doenças alérgicas que podem se confundir, né? Ou não? A tuberculose ela é bem diferenciada. Porque as doenças alérgicas têm tosse, obstrução do nariz, desconforto respiratório, falta de ar chiado no peito. Aí tem outras doenças que fazem parte do diagnóstico diferencial, Sim. como asma, a DPOC, que é a doença do fumante, tabagista. Quem fuma mais de um maço de cigarro por dia tem tosse diária. Sim. E não é tuberculose. Sim. Né? Tem outras causas de tosse crônica, né? Tosse do fumante, tosse do asmático. Aí a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Mas se aquela pessoa está com uma semana com uma tosse diferente de todas as tosses que ele já teve, insistente, precisa esperar essas 3 semanas? Sim. Precisa. Precisa. O diagnóstico da tuberculose é após 3 semanas. Quando a tosse passa a preocupar. Porque muitas vezes ele está tossindo por uma inflamação aguda do aparelho respiratório. Pode ser por uma asma agudizada, uma bronquite por vírus mesmo da influenza, vírus da gripe, Sim. Covid, tudo. E às vezes depois de 2, 3 semanas aquilo resolveu. Então o marco divisório assim, para ficar no subconsciente das pessoas é 3 semanas. Doutor, com o clima que nós estamos vivenciando, a gente sabe que o Piauí tem um clima extremamente quente, seco, né? E a gente percebe que a população sofre muito com problemas respiratórios também. Também. E aí a gente precisa chamar a atenção da população. Quando o senhor fala de 700 pessoas, como está o caso da tuberculose dentro da nossa capital? Ou dentro do estado do Piauí? Primeiro, cotejando com os outros estados do Brasil, o Piauí está até bem. Sim. Porque o Piauí tem uma rede de estratégia de saúde da família muito boa, né? São Sim. mais de 2 nos bairros. Então, o postinho, o serviço de saúde tem que estar perto da população, para que ele possa fazer o exame de escarro, que é o exame mais importante para o diagnóstico. E o modo mais importante de prevenir a doença é você tratar o paciente precocemente, não é? A vacina, infelizmente, não protege contra a tuberculose no modo geral. É verdade. Ela evita as formas graves de tuberculose, que é a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Esses aí, quem vacina, dificilmente terá essas formas graves. Mas a tuberculose comum, pulmonar, usual, a vacina ainda não protege. O modo mais importante de proteger é fazer o diagnóstico precoce dos casos e iniciar o tratamento. Com 15 dias está tomando remédio, ele não transmite mais para ninguém. Pronto, aquela pessoa que fez o tratamento, se curou da tuberculose, ela pode voltar a ter tuberculose? Pode, mas raramente. A cura se aproxima de 90%. 90%. Quais são então os uma cura cuidados que muito essa boa. pessoa vai ter que ter? Quando se ele contrair uma diabetes, se for fazer uma quimioterapia, condições que baixam a imunidade. Porque os bacilos, quando a paciente teve tuberculose, eles continuam viáveis no organismo. Só que num número muito pequeno, que não acarreta a doença. Sim. Mas eles estão ainda no organismo da pessoa. E quando há uma fragilidade da imunidade, eles podem voltar a se multiplicar e reativar a doença. Doutor, quando o senhor fala desse tratamento, mas a gente fala também dos cuidados que as pessoas devem ter, geralmente as pessoas se acomodam ao ponto de achar que é uma simples gripe, que é uma simples alergia, ou a pessoa vai perceber de imediato os sintomas e verdadeiramente ela vai fazer esse tratamento? Geralmente as pessoas escondem por preconceito? Ainda tem preconceito, ainda em relação à tuberculose. Quando a gente deve superar esse preconceito, já que é uma doença tratável, Sim. curável e que muitas vezes deixa sequelas ou não, mínimas. Como é feita essa transmissão? Quando o senhor fala de transmissão, o que a gente tem que alertar essa pessoa que provavelmente imagine ou tenha certeza que está com a tuberculose? Como é que a gente pode ficar atento e as pessoas que estão próximas dela também? A transmissão é feita de pessoa a pessoa, através da tosse, da fala, da voz,
né? É por via aérea. Eu tossindo, o bacilo fica em suspensão no ar e a pessoa que está em contato comigo pode reinalar aquele ar contaminado. Não transmite por objetos, às vezes a pessoa acha que objetos ao se alimentar, ao sentar, garfo, colher, isso não transmite. Transmite pela proximidade, tosse, fala. Né? E aí a gente precisa alertar a população sobre isso. Quer dizer, se falando e a tosse passa, o beijo nem pensar. Depois que essa pessoa que está com tuberculose, né? Depois que no momento que ela está com tratamento, quais são os cuidados que ela tem que ter? Tanto com ela como com os demais. Os primeiros 15 dias. Se isolar. Depois disso, não. E levar as pessoas do seu convívio para fazer um rastreio. Que às vezes pode ter algumas pessoas que estejam contaminadas sem manifestar sintomas. Então, levar no postinho para fazer o rastreio, que é feito através do teste de Mantoux, né, que é mais conhecido como teste de Mantoux, o raio-x de tórax. Doutor, depois que a pessoa termina esse tratamento, ela vai ficar com algum tipo de falta de ar? A maioria dos casos, não. A maioria dos casos, não. A idade vai influenciar? Sim, também. Né? A idade sempre carrega um risco a mais. E doenças prévias. Sim. Se você era um grande fumante, tinha enfisema de pulmão, contraiu uma tuberculose, aí tem efeito aditivo, né? Isso se soma à doença que você já tinha. Né? Que já é preocupante. Enfisema já é uma doença difícil, né? Mas geralmente a pessoa que era previamente saudável e ele faz o tratamento adequado, ele supera após o tratamento, na maioria das vezes, sem sequelas funcionais. Muito bom. Doutor, o que pode acontecer se caso essa pessoa insistir nessa tuberculose? Ela pode ter algum problema nos pulmões, ela pode ter retirada de pulmão. O que pode acontecer com essa pessoa? Sim, foi uma pergunta interessante, porque a tuberculose não tratada ou maltratada, o risco mais evidente que tem do insucesso do tratamento é o abandono precoce. Ou seja, o tratamento que é programado para 6 meses, a pessoa toma 1 mês, está bem, passou a febre, melhorou o apetite, ele está disposto, suspende o tratamento. Só que ele recidiva, e aí recidiva de uma forma resistente. Aqueles antibióticos que eram eficazes, eles passam a não atuar mais ante um abandono precoce. Então a recomendação é, mesmo sem sintoma, ganhando peso, sentindo bem, passou a febre, passou a tosse, mas tem que receber a alta do médico ao final dos 6 meses de tratamento. Esse é o grande erro da maioria da população brasileira, né? As pessoas, elas começam um tratamento, sentem as melhoras e por conta própria são os seus médicos. Que é o que é mais complicado. A pessoa está fazendo um tratamento sério como esse, ela tem que ter realmente a finalização através de um médico. Se você começou o tratamento e você está se sentindo bem, vai até o final cumprindo direitinho tudo que o médico realmente passou e voltar para ver se está ok, né? É isso. São os critérios de alta. Quando você falou da co-infecção, tem uma co-infecção que é importante, que é com HIV. As pessoas que têm HIV, elas são bem mais propensas a ter tuberculose. Uma vez feito o diagnóstico de HIV, tem que se fazer um rastreio para a tuberculose. E vice-versa. Doutor, por que isso acontece? É porque compromete a imunidade celular, que é o que nos dá proteção contra esse tipo de bactéria. E essa bactéria, ela vai justamente para os pulmões. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Porta de entrada. Mas ela pode dar em qualquer lugar. Se você tiver o urologista há pouco, pode dar na bexiga, no rim. Verdade, doutor? No rim, na bexiga. Essa eu não sabia. Nos ossos. Ela é uma doença, o pulmão é a porta de entrada. Sim. 90% dos casos de tuberculose são de causa pulmonar, mas 10% são extrapulmonar. Então, dos 700 que nós temos aqui, tem 70 casos que são fora do pulmão. Verdade. Doutora, eu não sabia disso. Olha, é uma informação gigantesca, valiosa, que eu acho que a população não sabia. A porta de entrada é o pulmão, mas pode se acessar no aparelho locomotor, ósseo, urinário, genital, dá em qualquer lugar. Nossa, isso realmente é algo assim curioso, porque acredito que uma boa parte da população acredita que a tuberculose só vem atingir o pulmão. É o que está no imaginário, né? É o que está no imaginário. É a porta de entrada.
Mas existem diagnósticos diferenciais, né? Tem a forma ganglionar, que tem aqueles gânglios no pescoço, na axila, que pode ser tuberculose, pode ser um linfoma, pode ser... Mas entra um diagnóstico diferencial. Sim. Né? A forma... E aí entra a história também que o senhor falou da meningite tuberculose. Isso. Né? Aí é o grande feito da vacina. Então, para que não passe aquela ideia que deixa paire alguma dúvida, todos devemos vacinar. Porque vacinando ao nascer, você não vai ter meningite tuberculosa, que é uma forma terrível. E nem vai ter uma tuberculose de disseminação hematogênica. Então a gente tem, muito bom, a gente tem que chamar a atenção então dessas mães de primeira viagem, mães que muitas vezes acham que é simplesmente ter um filho e colocar no mundo e não ter os cuidados. Mães, vacinação. Vacinação. Olha, feliz da mãe que quando leva um filho para o pediatra, ela está com a caderneta de vacinação, o pediatra olha e diz logo, nossa, estou feliz de ver essa caderneta toda preenchida. Sinal de que você é uma mãe extremamente responsável, uma mãe séria. A sua criança não vai sozinha vacinar. Ela precisa dos teus cuidados, ela precisa da tua responsabilidade. Então você, mulher, você jovem, não é só colocar um filho no mundo e deixar para as pessoas criarem. É você ter a responsabilidade de cuidar desse filho, de levar saúde para esse filho. O importante é você entender que o amor é incondicional, mas a responsabilidade tem que acontecer. Então, leve seu filho com a caderneta de vacinação para fazer as vacinações, para que você tenha um filho saudável. No futuro, ele vai lhe agradecer. Você foi uma grande mãe. Não é verdade, doutor? Sim. Tem que ter essas responsabilidades aí, né? Sim. E o BCG é importante. Sim. Você faz na maternidade ainda. Né? Obrigada, tá, doutor? Doutor, faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Ainda sobre a tuberculose ou está tudo explicado? Eu acho que está tudo explicado. Né? Não ter preocupação, uma vez feito o diagnóstico, você vai ficar curado. Ótimo. O segredo é tomar a medicação gratuita, eficaz, você vai ficar inteiramente curado.